Oi, povo de Deus, graça e paz. Agora estamos definitivo aqui na nossa live de hoje, para a glória de Jesus. Nós estávamos fazendo um teste há pouco tempo com o nosso amigo e irmão Gerson, que vai ser hoje o preletor, né? Vai trazer hoje a palavra para o nosso coração. Vai estar ministrando a palavra de Deus. Mas antes a gente vai aqui, né, fazer uma introdução em relação à nossa live hoje, né, para a glória de Deus. Temos, né, como eu acabei de falar, o nosso amigo, irmão, professor do nosso seminário de teologia, o Gerson, de longas caminhadas aí para glória e louvor do nome de Jesus. Povo de Deus, quero pedir para você ir compartilhando, né, a live de hoje à noite. A Thaís está entrando, a Jardina, né, a Denailson, certo, Wesley. Algumas pessoas já estão conosco aqui, né, para a glória de Jesus, e é bom isso. Compartilhe aí a live, que com certeza outras pessoas, né, vai ter a oportunidade de, né, estar conosco hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Como sempre gosto de lembrar, essa é a nossa programação, já faz alguns meses, né, por causa da pandemia, e essa é a nossa programação da nossa igreja, né, Igreja Missionária Betsaida, aqui em Iguatu, Ceará, né, para a glória de Deus. E temos já algum tempo, né, fazendo essa programação aqui, né, por meio dessa ferramenta, a live no Facebook, porque aqui em Iguatu, né, na nossa cidade, ainda não é permitido as reuniões, né, nos nossos templos, e estamos aqui esperando no Senhor, aguardando, né, tem se prolongado, né, esses decretos, né, do nosso governador, do nosso prefeito, da nossa cidade. A gente entende, né, é uma precaução, né, uma prudência dos governantes, né, que estão aí orientados pela, né, a questão da saúde, né, e a gente entende com certeza, mas o nosso desejo é voltar às nossas reuniões, né, no templo, para ver os irmãos, comungar com os irmãos, né, para a glória de Jesus. Mas como não temos ainda essa liberdade, né, estamos aqui usando essa ferramenta todas as quartas e todos os domingos, e coloquei no meu coração, nas quarta-feiras, estar convidando pastores amigos, né, irmãos, né, para estar ministrando, né, o nosso coração, né, para a glória de Deus. Tivemos no primeiro momento o pastor Tião, aí depois foi o pastor Ítalo, e hoje vai ser, né, para a glória de Deus, né, o Gerson, né, que vai estar conosco. E eu já quero lembrar que na próxima quarta vai estar o missionário Marvio e a missionária Priscila, direto de Senegal, vai estar com a gente, vão estar trazendo notícias missionárias, e o Marvio vai estar trazendo a palavra de Deus no final, né, para a glória de Jesus, né? Meu pai continua bem, glória seja dada o nome de Jesus. Quero agradecer, né, as orações, ele está bem, né? Os profissionais que estão acompanhando, a fono, o terapeuta, tem assim visto um progresso, né? Tem visto a boa recuperação dele, resultados bons, positivos, para a glória de Jesus. E quero que vocês continuem orando, né, para a glória de Jesus, né, que com certeza Deus vai nos dar vitória, né? Como eu falei hoje na nossa oração na casa dele, né, a fé, né, nos leva a ver algo que ainda não aconteceu, e a gente já vê a recuperação, né, dele, né, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Continuar orando pela Sandra, filha do Tião,
de Nailma, filha do Tião também, que tiveram um problemazinho de enfermidade. A Sandra já faz algum tempo, a de Nailma foi recente. E estamos aí orando, né, por essas pessoas, para a glória de Deus. E orar para a nossa retomada das nossas atividades, né, de visitas, de cultos, de grupos familiares, para a glória de Jesus. Ore, né, em nome do Senhor, não esqueça, né, sobre colocar diante de Deus essa retomada nossa como Igreja do Senhor aqui em Iguatu, em Santa Amaro, Jatobá. Os nossos pastores já estão com as reuniões, né, normais. Tivemos uma reunião por meio, né, de chamada, né, eu, o pastor Antônio e outros da diretoria, e a gente conversou bastante a semana passada. Vamos ter eleição da nova diretoria e a gente tivemos uma boa conversa e assim, está bem a igreja lá, está retomando, e a gente quer, em nome de Jesus, que as atividades aqui sejam retomadas para a glória de Jesus. E quando a gente retomar, vamos obedecer todas as normas, né, ter a prudência, todo mundo de máscara, vamos, né, disponibilizar gels, né, e máscara para aquele que talvez esqueça. Ao chegar no templo, vamos ter disponível, e tantas outras demandas que é necessário para esse momento, para as coisas continuar bem para a glória de Jesus. E a gente não vê, né, problemas, né, com os nossos membros, né, e nem ter problema a denominação. E estamos aí ansiosos para voltar às nossas reuniões no templo. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, coloque aí seu pedido de oração, bem ligeirinho, né, para a glória de Deus, que a gente vai orar e vamos chamar o Gerson para trazer a palavra de Deus. Está conosco a Fátima, né, está conosco a Rita, glória a Deus, e Tião, Romana, Aldir, várias pessoas estão aqui conosco hoje, para a glória de Jesus, né? Isso é bom. Samira veio aqui, me auxiliou, estava tendo uma complicaçãozinha aqui, mas deu tudo certo. A Romana e os demais irmãos que estão conosco hoje, para a glória de Jesus. Amém? Hoje vai estar com a gente o Gesso, para a glória de Deus. Qual é o seu pedido de oração? O Carlito, glória a Deus, entrou agora. Mande aí seu pedido de oração. Cristiane, é a saúde dela e a casa dela. A saúde e a família. Qual é outro pedido de oração? Carlito, glória a Deus. O meu pedido é pela minha família, né? Incluindo a minha esposa, os nossos filhos, nosso neto. Davi está bem, né? Fez a cirurgia, né? Que foi remover aquele implante que a gente orou. Queridos, foi uma bênção, né? Ainda foi aproveitado de uma certa forma um pouco do implante. A Marilene, a Lívia ficou muito feliz porque ficou muito pouco, né, a questão do defeitozinho na orelha dele. Deus fez milagre, viu? Para a glória de Jesus, certo? Deus, pedido de oração aqui. Carlito está pedindo oração. A Rita é minha família, sobrinha, é a Rita pedindo a oração pela sobrinha dela, que é a Kélvia, né? Aldir, pelo pai dele, que é o nosso pai, a família dele. Outra pessoa aqui pedindo oração peço oração por minha esposa Raquel, pois foi diagnóstico começou de depressão, e a minha mãe Eliane. Aldir, já falei. Fátima, oração pela mãe dela e a família. Rita, pela família dela, né? Recuperação pela sobrinha. Jarna, pela papai e mamãe. Romano, família, a casa. Manuel, também família. Amém. A maioria família,
né, para a glória de Jesus, tem alguns problemas de enfermidade, e a gente vai estar orando em nome de Jesus. Nós estamos atrasados um pouquinho hoje, porque deu essa problemática na hora que a gente estava fazendo o teste com o gesto. Vamos orar? Coloque a mão aí no seu coração, por favor, para a gente orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque estamos aqui. Te louvamos, ó Deus, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque tu és todo-poderoso. Ó Pai, tu tens, Senhor, sustentado a nossa vida em meio a tanta tribulação, em tantas dificuldades. Te louvamos, ó Deus, porque tu és eterno. Te louvamos porque o poder do Senhor, Pai, é sobre e estar sobre todas as coisas. Ó Deus, e tu não tens perdido o domínio, ó Pai, de nenhuma situação. Tudo está no controle das tuas mãos. Quero entregar, ó Deus, aqui os pedidos dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, por oração, ó Deus eterno, pelas suas casas, famílias, ó Deus, ó Pai, que o Senhor visite, entre com providência, ó Pai, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a tua força, trazendo a cura, trazendo a libertação, a santificação. Ó Deus, quero te pedir, Deus, por aqueles que estão angustiados, ó Pai, em quadros de tristeza, em quadros, ó Pai, em depressão, ó Deus eterno, de angústia, de enfermidades, aqueles que estão se recuperando, ó Deus, ó Pai, do vírus, do coronavírus, que está vencendo, que está tendo vitória nesse momento, Deus, diante da recuperação. Queremos, ó Deus, nessa noite, entregar em tuas mãos e que o Senhor visite e encha eles, ó Deus, da tua força, da tua paz, da tua alegria, ó Deus, porque diz a tua palavra que a tua alegria é a nossa força. Senhor, entregamos a vida do meu pai, da minha mãe, da Sandra, da Ednaílma, ó Deus eterno, da sobrinha, Senhor, da nora, da irmã Neide, que o Senhor, Pai, coloque, Senhor, ó Deus eterno, as tuas mãos sobre eles e complete, Senhor, a boa obra, ó Deus, de forma poderosa. Ó Deus eterno, que o Senhor complete a cura, complete a libertação, ó Deus eterno, da enfermidade. Deus abençoe nossas casas, abençoe nossas famílias. Ó Deus, nós entregamos nossos corações, nossas mentes. Ó Deus, que o Senhor traga iluminação para entendermos a tua palavra nessa noite, que vai ser ministrada, ó Deus eterno, para o bem da nossa alma, para o bem do nosso espírito, para a glória de Jesus. Assim nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos chamar agora o Gesso, amém? Para ele estar conosco hoje, em nome de Jesus. Só um minutinho. Glória a Deus. Thaís está conosco. Ô Gerson! E aí, meu pastor? Tudo bom, meu filho? Tudo bom? Rapaz, por alguns minutos eu pensei que não ia ter você aqui hoje na live. Pois é, rapaz. Mas graças a Deus que deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Você tá bem? Tô bem. Tá Graças a bem, a Deus esposa? Tá estamos. bem? Tá bem. Tá bem, Estamos graças aqui a Deus. só adorando o Senhor e crendo que tudo isso vai passar rapidamente, né? Amém, amém, amém. Tem alguma notícia da obra que queira dar, que queira
trazer para o nosso coração. E eu queria deixar você à vontade agora, se você quiser trazer alguma notícia missionária, algum convite, algum pedido de oração, você fica à vontade. Eu vou deixar agora com você, aí você pode iniciar a ministração. Amém? Amém. Eu quero só pedir oração, né? Pedir oração para que os nossos corações eles continuem aquecidos com essa palavra, né? E o meu pedido de oração vai para toda a igreja, porque nesse momento a gente vive um momento difícil para nós como igreja, e muitos têm enfrentado dificuldades, outros até nem tanto, mas o fato é que todos nós passamos por um momento de abalo, né, com tudo isso. E nossos corações, a nossa vida, a nossa percepção de igreja daqui para frente, muita coisa vai mudar, vai se ajustar. E o meu pedido de oração é que nós, como igreja, continuemos orando para que haja esse sentimento de compartilhar da palavra de Deus, para que haja esse sentimento do servir, né? Quem lidera, né, cada vez mais continue liderando de uma forma serviçal, né, como você bem, muito do seu perfil, né, sempre compartilhar essa questão da liderança servil, a liderança que serve, né, e esse é o perfil ensinado por Jesus, né. Então esse Amém. pedido de oração é para que realmente nós continuemos levantando a bandeira, né, a bandeira do Evangelho, onde a gente estiver. A gente sabe que a gente não precisa de muita coisa para isso, a gente só precisa de um coração, porque, na verdade, do interior do homem é que jorra tudo isso. Né? Amém. Esse é o meu pedido de oração, essa é a minha palavra inicial. Amém. A gente vive esse momento atípico, mas em toda a história da igreja, em toda a história da humanidade, por que não dizer assim, a gente teve vários momentos também que foram críticos, momentos difíceis. De certa forma, a igreja, ela nunca teve momentos favoráveis aqui na Terra. Tem sim momentos favoráveis, mas tem momentos difíceis, momentos de dificuldade, de perseguição. Nós percebemos que a igreja sempre cresceu em meio a tudo isso. O próprio Cristo, que ele é a maior referência da igreja, é o Senhor da igreja, ele veio aqui e sofreu, ele veio sofrer aqui. Né? Certeza. Ele padeceu, ele sofreu, ele foi na cruz, ele assumiu o nosso lugar e, consequentemente, os seus discípulos eles tiveram momentos de alegria, de vitória, de êxito na sua chamada, na sua missão, mas eles também sofreram, foram martirizados e pagaram alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Então, nós também temos a nossa parcela de contribuição no levar a cruz, né? Deixa eu ajeitar aqui o celular aqui. Mas eu queria compartilhar uma palavra, como esse momento é um momento importante, e nós vamos também meditar um pouco sobre a palavra. A palavra Amém. que nós vamos ler hoje está em Mateus, no capítulo 28, os últimos dois versículos, né, o versículo 19 e 20, que é um texto muito base para quem fala de missões, para quem pensa sobre missões, para quem pensa igreja. Né? Porque igreja, eu não desvinculo igreja da missão, porque na verdade a missão e a igreja, para mim, é um corpo só. A missão é o chamado da igreja. Né? A igreja é chamada para fazer missões. E missão de todas as formas. Né? A igreja ela pode fazer missão em todos os momentos, em todos os lugares, né? Porque a missão que Cristo fez, e aonde ele estava fazendo missão. Né? Com certeza. E a gente percebe isso no Evangelho. Esses dois versículos diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gosto muito desse texto, é um texto breve, mas foi das últimas palavras de Jesus, antes de subir ao céu, depois da crucificação. E ele instrui seus discípulos por várias vezes, desde o capítulo 3, a gente percebe, capítulo 13 do Evangelho de João, a gente percebe ali, começar a narrar dos últimos acontecimentos, a última ceia, as últimas instruções aos seus discípulos. E ele, antes de subir ao céu, delega aos discípulos essa responsabilidade, essa comissão de fazer discípulos. Mas antes, no início do versículo 19, ele diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos. Aliás, um pouquinho antes,
no versículo 18, ele vai dizer ainda: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É interessante a gente observar essa palavra de Jesus, que quando ele diz é-me dado todo o poder, então o que ele estava querendo dizer que, por mais que esses discípulos tivessem algum obstáculo, alguma dificuldade no fazer discípulos, o seu Senhor, ele teria o controle, ele teria o poder, ele teria o domínio de toda a situação. E muitas vezes para nós, como igreja, se torna tão difícil uma tarefa onde o próprio Cristo disse: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eu quero que vocês façam esses discípulos no meu poder, na minha autoridade, né? E a gente às vezes parece que esquece de detalhes que a palavra nos mostra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é muito forte. E quando ele diz aqui: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, é sem faltar nenhum, é todos os povos, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as épocas, em toda a história da humanidade. Enquanto existia a humanidade aqui, esse poder está otorgado. A Igreja do Senhor, ela tem essa autoridade, ela tem esse poder. E cada um de nós precisamos visualizar em nós essa autoridade. Essa autoridade não é simplesmente dada a líderes, mas a qualquer um que se propõe a pregar e a anunciar as boas novas de Jesus. Às vezes a gente espera que o pastor, como você que é o pastor, presidente da igreja, muitos esperam que você faça, espera que um líder faça, outros esperam que outro faça, mas todos nós temos essa autoridade, temos esse poder. E quando Jesus disse assim, olha, portanto, ide, né? Quer dizer, no original, alguns estudiosos costumam dizer que ele diz, portanto, indo, quer dizer, indo no seu caminho, indo no seu percurso, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ao mesmo tempo que ele disponibiliza o poder, meditando sobre essa palavra, a gente percebe isso, ao mesmo tempo que ele disponibiliza o poder, que ele comissiona a sua igreja, ele também requer uma responsabilidade dessa igreja para que ela seja cumpridora. Quando ele diz assim, ensinando a guardar. Como é que você ensina alguém? Você ensina alguém a partir dos seus conhecimentos, a partir da sua instrução que você recebeu. Então, quando nós nos propomos a ser igreja e a fazer discípulos, nós precisamos mergulhar nesse oceano que Paulo diz quando escreve as epístolas. Ele fala que ó profundidade de riqueza quando escreve aos Romanos. E há uma riqueza muito grande no Evangelho, há uma riqueza muito grande na palavra de Deus. Nós precisamos buscar essa riqueza, buscar essa vivência, essa experiência, esse conhecimento e ensinar alguém. Amém. Mas nós vivemos dias, pastor, onde é muito difícil para nós, nessa geração, a gente não acostuma com aquilo que dá trabalho, a gente quer muito rápido, a gente quer tudo muito prático, tudo muito rápido, e mergulhar nas escrituras, examinar um texto, consultar detalhes e praticar isso dá muito trabalho. Mas aqueles que se propõem e conseguem fazer isso, eles têm uma vivência diferente, eles têm um posicionamento diferente. E esse chamado é o chamado para a igreja. Jesus, ele não chamou cada um de nós para nós vivermos um evangelho superficial ou parecermos, né? Mas ele chamou para nós sermos alguém realmente parecidos com Cristo, alguém que realmente explanasse a palavra, mas não uma palavra falada, mas uma palavra vivida, porque a palavra vivida ela tem mais peso, ela tem mais poder, ela tem mais autoridade. Porque as pessoas comentavam sobre Jesus e diziam, esse homem ele é diferente, ele não fala como os fariseus, como os saduceus, como as pessoas, os religiosos da sua época. Elas davam testemunho de que ele falava como quem tinha autoridade, mas essa autoridade ela vinha mediante os momentos de oração que Jesus tinha, porque constantemente Jesus estava à parte em algum lugar orando, ele estava em algum lugar procurando se fortalecer. E é o que nós procuramos também fazer, ou devemos procurar. Porque quanto mais nós buscarmos de Deus, mais nós vamos ter de Deus. Amém. E esses momentos, parece que esse momento de pandemia, onde cada um fica na sua casa, cada um fica refletindo um pouco, parece que é um momento que Deus nos dá a oportunidade para reconstruir algo que a gente deixou pelo caminho.
para reconstruir algo que foi quebrado, algo que foi danificado. E Deus, ele nos dá essa oportunidade de nós vermos nossos conceitos como igreja, de nós entendermos melhor a voz de Deus, porque na correria você trabalha, corre para um lado, corre para o outro, e você não tem tempo para Deus, não tem tempo para ouvir Deus, para falar com Deus, para receber algo de Deus. E nesse texto eu percebo o chamado de Deus para a igreja, para fazer discípulos, mas fazer discípulos, essa palavra, fazer discípulos. Quem faz alguma coisa tem muito trabalho em fazer. Quem faz um móvel, ele pega ali a madeira, ele vai lapidar aquela madeira, ele vai trabalhar, vai tirar medidas e vai fazer um móvel onde aquele móvel fica de decoração no lugar central na sua sala, e todo mundo que chega, ele elogia aquele móvel, ele tem a cor bonita, ele tem um design bonito, ele tem aquele ar de modernidade, de sofisticação, mas alguém sofreu para fazer aquilo ali. Alguém faz uma roupa, eu trabalho com vestuário, e eu sei muito bem disso, que a pessoa pega um pedaço de pano, você colocar ali um pedaço de pano, alguém vai olhar para aquele pedaço de pano e vai ver um simples retalho. Outra pessoa vai olhar para aquele pedaço de pano e vai dizer assim, olha, esse pedaço de pano eu consigo fazer uma roupa, eu consigo fazer uma peça belíssima que alguém pode usar no momento de gala, no momento de festa. Então, depende muito de quem olha, depende muito de quem percebe e tem a percepção do reino de Deus. E nós somos chamados para isso. As pessoas, elas têm os seus defeitos, têm as suas fragilidades, mas Jesus, ele não abre mão de ninguém. Então ele diz, olha, façam discípulos, ide por todo mundo, compartilhem essa boa nova, compartilhem essa mensagem. Ele diz, o poder está sobre vocês e está disponível para vocês. Então façam discípulos, ensinando, quer dizer, gastando tempo, sentando, orientando, aconselhando, abraçando, chorando. Muitas vezes as pessoas não querem mais chorar, não têm mais tempo para chorar, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos alegrarmos-nos com os que se alegram e também chorar com os que choram. E esse texto diz que nós precisamos ensinar a guardar as coisas que Jesus mandou. Né? Ensinar a guardar as coisas, guardar principalmente o coração, guardar as motivações, guardar os ânimos. Então tem tanta coisa boa que o Evangelho nos ensina a nós guardarmos e nós também ensinarmos as outras pessoas a guardarem. Nós precisamos, nesse período que a gente já está acabando, não o período de pandemia, mas o período de confinamento, né? Em alguns lugares as pessoas já estão começando a sair, já estão começando a participar de cultos e, de certa forma, saindo das quatro paredes, né? E nesse período que nós paramos por um pouco, é para surgir uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja mais reflexiva, uma igreja mais equilibrada, onde a falta de equilíbrio também impede muito o crescimento, impede muita expansão. Quando a igreja ela se torna mais equilibrada, ela consegue produzir mais, ela consegue gerar mais valor, ela consegue ser vista como alguém que realmente tem uma credibilidade. Né? E a igreja ela tem amadurecido durante um certo tempo, durante esse período, ela tem amadurecido, mas é fato de que ainda existe alguém que se diz igreja que não amadureceu coisa nenhuma, que não tem equilíbrio, que não tem prontidão, que não tem voluntariado e que não tem nada disso. Certo. Mas está no meio. Né? E Jesus ele estava sempre cercado de multidões. Então tinha aqueles que queriam realmente um compromisso sério com Deus através de Jesus, mas tinha aqueles que queriam comida, tinha aqueles que queriam roupa, tinha aqueles que queriam cura. E depois que recebiam a sua cura, a sua comida, o seu bem material, eles não queriam mais saber de Jesus, eles fechavam com o império, eles continuavam achando que os seus próprios conceitos eram que valiam mais. Então, em toda a história, desde Cristo até os nossos dias, houveram vários momentos onde houve dificuldade e várias pessoas que tiveram ou não as motivações corretas. Mas o fato é que daqui para frente a gente vai continuar. Quem quiser ser igreja vai continuar querendo ser igreja, vai continuar batalhando para ser igreja. Mas essa igreja que se propõe a ser igreja, ela não pode esquecer de essa base, fazer discípulos. E de usufruir de todo esse poder que foi disponibilizado, que está sendo disponibilizado para a igreja. Porque o poder está conosco, o poder está com a igreja, está com aqueles que detêm essa palavra nos seus corações. No versículo 20, ele diz aqui, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
é muito interessante quando Jesus ele disponibiliza esse poder, mas ele está conosco. Ele diz aqui no texto, ele estaria conosco certamente todos os dias. Então, nós muitas vezes temos as nossas fragilidades. Muitas pessoas pensam coisas que não é para pensar num momento como esse. Ah, como é que vai ser agora? E agora para onde é que eu vou? Como é que vai ter templo? Não vai ter templo? Vai ter culto? Não vai ter culto? Nós somos a igreja. Né? Quando nós aprendemos que nós somos a igreja, né, a gente começa a ser diferente, a gente começa a fazer coisas diferentes. Jesus, ele usa muitas vezes a denominação, a instituição religiosa, ele usa como ferramenta, mas o reino de Deus são vidas, são as pessoas, né? Eu me lembro muito bem quando você sempre fala, né, aquela frase, né, que a gente deve usar as coisas e amar as vidas, né? Mas infelizmente muitos fazem o contrário, né? E Jesus ele procurou fazer isso. Ele procurou usar as coisas para manifestar o amor às vidas. Né? E a igreja, as quatro paredes, o templo, nada mais é do que uma manifestação do cuidado de Deus em oferecer um lugar para as pessoas se reunirem, para elas compartilharem as suas experiências. Mas nós somos igrejas. Dentro da nossa casa, nós temos o nosso culto, nós temos o nosso momento com Deus. E o evangelho continua, os nossos desafios continuam. Então, onde nós estamos, nós podemos sim fazer a diferença, sermos discípulos e fazermos discípulos, né? Porque esse poder está em nós. Nós não podemos, nós como igreja, eu sei que várias pessoas me ouvem nesse momento, e eu quero dizer para você que me escuta, né, não ache que você não tem poder, que você não tem autoridade, não ache que você não tem capacidade, né? Porque aonde o Senhor te colocar, é lá aonde Deus ele pode usar você, ele pode usar você como testemunho vivo, como alguém que realmente é um seguidor de Jesus, como alguém que não se envergonha, né? Como Nicodemos que vai ter com Jesus à noite, né? Por toda uma questão de protocolo com os religiosos, né? E Jesus ele procurou dizer para Nicodemos, um especialista na sua época, na sua lei, ele vai dizer para ele, olha, necessário é você nascer de novo. Então, Deus, Jesus, ele usa a instituição religiosa, mas ele muitas vezes desvincula em alguns momentos e com Deus num nível muito acima. Porque quando ele diz assim para Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Ora, era um homem instruído na lei, era um homem que tinha uma vivência, que tinha uma religiosidade aguçada, mas mesmo assim aquele homem precisava nascer de novo. Então, quantos nesse momento que ficaram em casa não pararam para pensar em algum momento e viram que havia uma necessidade de nascer de novo? Havia uma necessidade de restabelecer uma aliança que estava rompida. Quantos, em algum momento de oração, Deus não se revelou para ele nos seus quartos, na sua casa, em algum momento com a sua família? Deus não se manifestou para ele de uma forma diferente. Assim como se manifestou para Nicodemos, que achava que tinha o domínio da situação, que por ser um líder religioso, por ser alguém que tinha cultura religiosa na sua época mais aguçada, Jesus chega para ele e diz assim, olha, tudo que tu tem aí, tu vai ter que restabelecer, colocar no meu altar, porque tu vai ter que nascer de novo. Então, muitos de nós, os nossos conceitos, a nossa vida corrida, e achar que muitas vezes nós somos líderes, eu sou líder, eu sou teólogo, eu sou professor, eu sou tudo isso. Só que o que realmente é isso? Diante de um relacionamento com Deus e de uma proposta de quebrantar o coração para ser alguém melhor. Né? Isso não significa nada. O que, na verdade, Deus ele quer de cada um de nós é um coração contrito, porque o salmista diz que Deus não despreza. E muitas vezes o nosso cotidiano, ele deixa o nosso coração insensível. Ele deixa o nosso coração despreparado para que Deus possa manifestar a sua graça em nós. E como é que nós vamos ensinar alguém, como diz aqui o versículo, ensinando a guardar todas as coisas, mas guardar o quê? Então, essa responsabilidade de nós buscarmos na fonte uma vida, um relacionamento com Deus, é uma responsabilidade de cada um. Todos nós, pastor Jade, como igreja, nós não podemos perder esse hábito. Olha, aconteça o que acontecer, vem pandemia, passa pandemia, vem momento difícil, escassez, falta de emprego, falta de trabalho, vem enfermidade, mas a sua base ela tem que estar fortalecida.
Paulo, quando Aleluia. escreve a sua carta aos Efésios, ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Olha aí a força. E na força do seu poder. Na força do seu poder. Ele diz aqui o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, esse poder está disponível para a igreja. E Paulo diz: fortalecei-vos nesse poder, nessa força que há no poder. Então, a igreja, nós precisamos buscar nessa fonte. Quando Jesus chega diante daquela mulher samaritana, ele pede água. Ele vai numa fonte buscar água. E é interessante que o diálogo dele com aquela mulher samaritana, e ele vai dizer para ela: olha, se tu soubesse quem te pede água, era tu que me pediria e eu te daria água viva. Quer dizer, se nós buscarmos nessa fonte que é Cristo, essa água viva, a nossa base vai estar fortalecida, vai estar sólida. E não é qualquer dificuldade que vai ruir essa base. Vai sim ter dificuldades, vai ter momentos difíceis. Não acabou a pandemia, né? Vai se prorrogar por mais um tempo. Pode ser que venham outras pandemias, mas nós precisamos estar com a nossa base fortalecida, porque se nós não tivermos com a nossa base fortalecida, nós podemos ser pegos de surpresa, porque as promessas estão se cumprindo. Vai chegar um momento onde nós não iremos mais estar aqui nessa terra. E você que me ouve nesse momento, eu não sei como estão as suas bases, eu não sei como está o seu grau de relacionamento com Deus. Eu não sei se você está querendo ensinar alguém a guardar as palavras de Deus, sendo que você ainda não guardou as palavras de Deus. Mas eu quero deixar essa mensagem aqui para você, que as suas bases elas possam estar fincadas num terreno sólido, numa base forte, na rocha que é Cristo. Que você venha procurar desenvolver um relacionamento com Deus que você nunca desenvolveu. Por mais que você já tenha anos na igreja, anos de leitura da Bíblia, mas vai acontecer sempre um momento novo na sua vida. O profeta Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam. Cada vez que nós amanhecemos o dia, cada vez que nós temos a oportunidade de lermos essa palavra, é uma oportunidade que Deus nos está dando de nós sermos alguém melhor, de nós procurarmos um relacionamento mais forte, mais íntegro com Deus. E esse relacionamento é que vai ser a nossa base, é que vai ser o nosso sustentáculo. Porque nos nossos dias, essa vida imediatista, ela só tende a nos distanciar de Deus. Cada vez mais a gente vai se distanciando do Senhor. Mas quando nós tiramos um tempo, da onde não tem, para buscarmos um relacionamento com Deus, esse relacionamento vai fortalecer a nossa vida, a nossa estrutura. E nós não é qualquer pandemia, não é qualquer dificuldade que vai fazer a gente baixar a cabeça e dizer: olha, realmente eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, nesse evangelho, nessa igreja, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Não, a gente não vai pensar assim. Quando você vai buscar na fonte, você vai dizer como Paulo diz. Eu sempre gosto de citar essa frase, porque essa frase marca demais quando a gente lê a Escritura e fala sobre o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Muitos de nós não sabemos em quem nós cremos. Nós não sabemos. Porque quando chega a dificuldade, muitas vezes a gente diz assim: ah, eu vou largar tudo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou abandonar, vou voltar atrás. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, a palavra nos ensina isso. Nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que prosseguem adiante, nós somos daqueles que saltam muralhas, nós somos daqueles que avançam além pandemia. Né? A pandemia, qualquer dificuldade não pode parar o avanço da igreja. Quando a gente lê o evangelho, que Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão, às vezes parece que é a porta que vem em direção à igreja, mas nesse contexto é a igreja que avança e as portas não se contêm fechadas, elas se abrem e começa a liberar aqueles que estão cativos. É exatamente o que esse texto diz aqui: fazer discípulos, ensinar a guardar esse evangelho, essa palavra. E o Senhor disse aqui: eu estarei convosco todos os dias. A presença de Deus está conosco. A presença do Senhor, ela está viva. Jesus não está naquela cruz, ele não está vencido, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele manifestou-se aos seus discípulos. E ele diz nessa noite, através dessa palavra: eu estarei, certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ora, se ele está conosco, Paulo diz quando escreve aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem será contra a igreja do Deus vivo?
Depende dos olhos de quem vê. Alguém pode olhar e se achar vencido, mas também alguém pode olhar e se achar vencedor. É só você lembrar do episódio de Davi e Golias. Quantos guerreiros, quantos soldados preparados, treinados estavam diante de Golias, mas estavam todos amedrontados, e de repente chega um jovem franzino que foi ali, estava ali quase por acaso, né? Ele viu aquele gigante como um derrotado. Então, o nome do Senhor dos Exércitos, na boca de Davi, fez com que ele fosse vitorioso. Então, a igreja, ela é vitoriosa, a igreja, ela é poderosa. A igreja do Senhor, ela tem autoridade, ela tem legalidade para exercer essa missão. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra ferramenta Deus vai utilizar, senão as vidas que ele já salvou, que ele já comissionou. Os anjos almejaram, né? Muitas pessoas querem fazer obras sociais, querem mudar vidas, mas quem muda a vida é o Evangelho. E quem tem essa legalidade, essa autoridade para expandir, para ensinar, para sentar e orientar aqueles que estão perdidos é a igreja do Senhor. Então, que cada um de nós possamos assumir essa responsabilidade como igreja, né? Não simplesmente você esperar chegar um momento, aquele dia, aquele horário que foi marcado na igreja para compartilhar. Aí eu vou lá, naquele dia, naquele horário, compartilho com alguém, volto para minha casa, pronto, cumpri minha obrigação. Não. Jesus ele quer nos ensinar que em todo lugar, em todo momento, através da sua fala, através do seu proceder, através da sua vida como um todo, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, Deus ele pode usar a sua vida. E em todos os momentos, alguém pode ser atraído pela presença de Deus através da sua vida. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É como que ele dissesse assim, olha, eu recebi esse poder e eu também disponibilizo esse poder e essa autoridade para que vocês possam cumprir a missão. A missão da igreja, ela não pode ser cumprida por outra pessoa a não ser cada um de nós, que somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Quando Jesus, ele diz aqui, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante a gente observar isso. De todos os povos, de todos os lugares. Jesus ele não deixa ninguém de fora. São tribos indígenas, são nordestinos, são sertanejos, são todas as classes sociais. Ele manifestou o seu amor em todas as vidas. Então que nós realmente abracemos essa causa e sejamos igreja, não simplesmente propagadores de uma instituição religiosa, de uma denominação, mas sejamos alguém que o Senhor pode contar para expandir o seu reino em todos os lugares, ao mesmo tempo aqui, ali e além. Próxima quarta-feira nós teremos o missionário Mávio, que está ali no Senegal, que também tem feito um trabalho belíssimo, e eu louvo a Deus por essa igreja missionária que tem expandido também o evangelho pelo interior do estado, né, em Iguatu e outras localidades. Eu tive a oportunidade de estar com os irmãos. Deixo aqui meu abraço para todos os irmãos, para todos os amigos, alunos que fizeram parte do seminário Betsaida. E a gente sente saudade daquele tempo, daquela época. Foi um tempo muito bom, onde eu, particularmente, pude aprender muito com vocês. E certamente a Betsaida ela ficará marcada na história da minha vida, do meu ministério, como uma igreja abençoadora, né? A gente vai abençoar e a gente que é abençoado, né? Então eu deixo aqui essa palavra, eu deixo aqui essa reflexão e que os irmãos, que você que me escuta, guarde no seu coração. Saiba de uma coisa, a igreja ela é poderosa, a igreja ela é vitoriosa. Nós somos igreja do Senhor. Que nós possamos usar toda a autoridade, todo o poder que Deus nos deu e buscarmos essa fonte para também alcançarmos alguém através da nossa vida. Amém. Vamos agora, eu gostaria de fazer uma breve oração, pastor. Amém. Porque eu sei que Fica tem pessoas que nos ouvem aí e certamente, em meio a uma palavra como essa, alguém faz alguma reflexão e sabe que precisa se encaixar melhor naquilo que realmente Deus requer que ela faça. E eu gostaria de orar, certamente alcançará alguém através dessa oração. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse privilégio de estar aqui compartilhando a tua palavra. Eu quero te apresentar a cada um
Glória a Deus, eu acho que a transmissão dele travou, né, e acabou caindo, mas palavra abençoadora, Gerson, né, que você trouxe ao nosso coração. Quero agradecer a você, a sua esposa, de nos atender, né, prontamente quando te convidei para estar hoje aqui conosco. E eu particularmente fui abençoado, ministrado, né, pela a palavra de Deus. Muito boa a palavra, né, que Deus hoje nos presenteou através do seu servo. Não vou fazer comentário nem colocação sobre, porque a palavra de Deus ela é suficiente na sua essência e quando ela é pronunciada, né, para a glória de Jesus. Gerson é uma pessoa que a gente tem andado já lado a lado há muitos anos, um menino de ouro, que eu posso dizer assim. Conheci ele, né, há muito tempo, teve conosco no seminário como professor, andou conosco em alguns eventos evangelísticos, cruzadas, impactos missionários, e uma pessoa que tem missão na via, né? Missão no coração. Companheiro do Marvel, da Priscila, do Rafaelzinho, pessoal assim que ama realmente missão. Amém? Quero agradecer muito, muito, muito dele ter ficado conosco aqui. Eu sei a correria dele, mas ele esteve aqui para a glória de Jesus. E amados, quarta-feira nós vamos estar com o Marvel, ele está nos assistindo, eu vi aí o comentário dele. O Marvel, a Priscila, né, tem 2 filhinhos, né, e está em Senegal, né, fazendo missões naquele país distante de nós, mas estamos sempre ligados em espírito, em intercessão, né, sempre temos tido contato por meio de rede social, e quando sempre ele vem de férias com a Priscila, sempre a gente revê, e algumas vezes ele já veio até aqui em Guatu nas suas férias, mas a esposa, né, quando a gente tem os eventos missionários. E quarta-feira ele vai estar conosco, para a glória de Jesus. Amém? Domingo nós vamos estar, certo, trazendo a palavra, né, às 19 horas, né, não esqueça, né, para a glória de Jesus. A agenda nossa continua aqui na rede social. Nós, como eu falei no início, ainda estamos limitados, não temos reuniões ainda no nosso templo, aqui em Guatu. Aí, a cidade e o município continua ainda no isolamento social, né? Essas cidades aqui da região Centro-Sul, Iguatu é uma delas, né? Como outras, estamos esperando aí no Senhor e também nessa liberação das nossas autoridades para a gente começar as atividades sem nenhum receio, né? Sem estar cortando etapa, pulando etapa, né? A gente quer realmente agir dentro da legalidade, dentro né, do que realmente o cidadão, a igreja, né, age, né? Eu entendo completamente essa situação, né? Eu não quero agir, eu podia muito bem, nossa igreja é poucos membros, né? A gente congrega e tem uma igreja na zona rural, a gente podia muito bem ter algumas reuniões, mas eu não quero, eu quero contribuir com esse isolamento, contribuir com esse controle, né? Não quero ser contribuinte para expandir o vírus, eu quero ser contribuinte como igreja e como líder para barrar esse vírus, mortificar menos pessoas possível não ser, né, cometida por esse vírus. E uma das coisas é a gente não abrindo a igreja e agindo de forma imprudente. Pois estamos aguardando, tenho sempre falado, na hora que a gente receber a ordem, a liberação, a gente vai voltar às atividades,
com todos os cuidados, né? Máscaras, gel, vai ter disponível, álcool gel, né? Estou vendo aí algumas outras providências para a retomada, né? Em questão de higiene para cada membro na chegada. Estamos aí se preparando para essa retomada. O Jess falou muito bem, né? É um momento muito novo, né? Como a gente está se refazendo, se conhecendo para a glória de Jesus. E assim, igreja, ela não só funciona no templo, ela, como sempre eu digo, ela funciona em casa. E como diz o reverendo Ronaldo Lidório, quer conhecer um servo de Deus, né, ande com ele. E não tem pessoas mais próximas para andar conosco, para nos conhecer como a nossa família. Ele quis dizer que essa igreja seja igreja em casa. Eu escutei uma frase de Paul Washington esses dias que ele disse assim: se você quiser sarar o mundo, né, curar o mundo, volte para sua casa e cuide da sua família. Isso é lindo demais. Essa compreensão de igreja relacional, essa igreja flexível, essa igreja não engessada a movimento, a agenda, a coisas, mas uma igreja de gente, uma igreja cheia né, de necessidade, igrejas que edificam uns aos outros, que aprendem uns com os outros, uma igreja que não só se envolve na oração, não só no jejum, mas nas demandas da vida. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Eu compreendo igreja sim, cultivo essa espiritualidade, tá entendendo? Que igreja é muito mais do que o momento de oração, é muito mais do que o momento de jejum, aonde que tudo isso demanda coisas positivas, resultados positivos para nós, o jejum, a oração, mas é muito mais profundo, tá entendendo? É muito mais, a igreja ela é um corpo vivo que se adapta, tá entendendo, às necessidades, aos desafios, às perseguições. Amém? Quero deixar um abraço para vocês, né? O Jess escreveu aqui algo, né, agradeço ao pastor Jada por participar desse momento. Desculpa a falha de conexão. No final, deixo aqui o meu abraço a todos. Amém, meu irmão? Fica tranquilo, vamos ter outros momentos aí. Esse momento da gente ter uma live compartilhada, a gente vai dar continuidade. Eu estou vendo, nascendo aí um projeto em relação a isso. Até o Marvel hoje falou algo que veio como confirmação para o meu coração. Além de eu ter os momentos pós-pandemia que eu vou estar trazendo a palavra nas lives, vou ter um momento também de lives compartilhada para nos acrescentar o coração, né? E eu estou vendo aí esse projeto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar para a glória de Jesus, orar por nós, orar pela nossa família, orar pelo restante dessa semana, para a glória de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és bons. Oh, glória. Eu te louvo, ó Deus, porque a tua palavra ela vem ao nosso coração e nos anima, nos alegra, nos conforta, nos confirmas, ó Deus, a nossos passos, as nossas caminhadas, as nossas decisões, as nossas percepções. Obrigado, ó Deus, porque tu veio como alento por meio da tua palavra, como desafio, como exortação, como orientador nessa noite. Te louvo, ó Deus, porque tu és grande, a tua misericórdia nos põe de pé a cada manhã. Te louvamos porque em meio a tantas demandas, ó Deus, de luta, de tristeza, de dores, nós podemos se alegrar no teu Espírito e glorificar o teu nome, porque tu és digno de toda honra e de toda glória. Te louvamos, ó Deus, porque o mundo ele pode ter parado por um tempo, o mundo ele pode ter adoecido,
O mundo ele pode ter se modificado, o mundo ele pode ter mudado as suas estratégias, mas o céu permanece o mesmo. Tu és o mesmo Deus, o mesmo Senhor, provedor, dono de todas as coisas, que tem todo o domínio e que derrama sobre a terra o teu cuidado e a tua providência. Não há nada na terra que possa acontecer, ó Deus, que vai interferir no céu, no que tu és, ó Deus, e no que tu tens, e no que tu, Pai, já criou, ó Deus, para a glória do teu nome. Tu és completo, tu não estás, ó Deus, carente de relacionamento, não está carente de louvor, não está carente de glória, mas eu te louvo porque tu nos dá essa oportunidade de glorificar o teu nome, de se relacionar contigo, de engrandecer o Senhor para todo sempre, ó Deus. Visita os meus irmãos, visita o Gerson, sua esposa, o Marva, a Priscila, a sua família, o Tião, sua família, a Jade, na sua família, os meus pais, o Carlito, a sua família, a Romana, a Rita, ó Deus, e tantos outros aqui, a Cristiana e sua família. Oh Espírito Santo, nós te louvamos porque podemos sentir a tua presença, o teu amor, confirmando, Deus, que tu estás conosco todos os dias até a consumação do século, para a glória de Jesus. Abençoe os meus irmãos, guarde os seus corações, que eles permaneçam firmes, inabalável, para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, um abraço. Domingo vamos estar aqui às 19 horas e quarta-feira com o Marco. Amém? Um cheiro no coração de vocês.